Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta à nossa série de vídeos sobre o básico do Robot Framework. E hoje a gente vai falar sobre Setup e Teardown. Antes de começar, eu queria agradecer a todos vocês que têm acompanhado a playlist e também têm estudado pela playlist. Também as pessoas que me mandam mensagem no LinkedIn agradecendo e dizendo que esses tutoriais estão contribuindo nos estudos deles de alguma forma. Então, para vocês, todo mundo que acompanha, eu deixo meu muito obrigado, porque isso me ajuda a ficar mais motivada para poder gravar as aulas. Então, bom, vamos começar aqui, ver um pouco do Setup Teardown. São conceitos, então é importante que, se você não sabe o que é isso ainda, você anote, certo? Então, vamos começar pelo Setup, né? O Setup são configurações que a gente pode fazer para sempre que iniciar um teste, ele executar todas essas configurações. Essas configurações elas podem estar dentro de keywords, tá? Não tem problema. Então, por exemplo, a gente cria uma keyword configuração inicial, iniciar meu dia, iniciar teste, enfim, realizar login, tanto faz. E essa keyword ela vai ser o teste setup ou suite setup. Já vou explicar essa diferença. Vamos aqui para o VS Code, que é onde a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, voltando aqui, a gente tem dois tipos de setup. A gente tem o teste setup e a gente tem o suite setup. Qual a diferença entre eles? Bom, o teste setup, ele vai rodar aquela configuração toda vez que um novo teste for executado. Lembra que eu falei para vocês do conceito de suite de teste? A suite de teste para o Robot Framework pode ser um arquivo, porque dentro de um arquivo você pode colocar vários casos de teste, ou uma pasta, que é o caso do que a gente utilizou para estruturar nosso projeto. A gente não utilizou um único arquivo, a gente utilizou vários arquivos dentro de uma pasta. Essa é a nossa forma de demonstrar que isso aqui é uma suite de teste, que isso aqui é um conjunto de casos de teste que fazem parte de um contexto. Então, TC01, TC02 aqui, que eu implementei, tá? Eu deixei esse exercício para vocês na aula passada. Eu implementei aqui o TC02, tá? Só para a gente utilizar no exemplo aqui dessa aula de hoje sobre Setup Teardown. E a suite de teste, como eu estava falando, né? No Robot pode ser um arquivo só e pode ser uma pasta. Então, a suite Setup, ela seria para toda vez que uma suite de teste for iniciar. Ou seja, ela executa uma vez para a suite inteira. Se fosse, por exemplo, você tivesse um sistema em que precisasse iniciar o dia para poder fazer os testes, então você poderia colocar isso na suite setup e antes de todos os testes, ele faria aquela configuração. Então seria mais ou menos essa ideia. Já no teste setup, aí ele vai rodar aquela configuração para todo teste, tá? Para cada caso de teste. Como a nossa configuração ela tá assim, de uma pasta ser a nossa suite, então nesse exemplo aqui eu não vou utilizar a suite setup, mas a forma de chamar é a mesma, tá? Então não se preocupem. O que a gente vai fazer aqui? Observem que no TC01 e TC02 a gente tem três keywords que são comuns, que é a dado que eu acesse PHP Travels e realize o cadastro e faça login. Perceberam que elas estão nos dois cenários de teste? E se a gente fosse criar mais cenários de teste, então elas estariam presentes também. Quando a gente vê esse tipo de situação, de keywords que precisam sempre ser executadas no início de um teste, então a gente tem aqui um setup. A gente tem aqui configurações que vão precisar ser executadas no início, tá, do nosso teste. Então a gente pode transformar isso num teste setup. O que a gente vai fazer é o seguinte: aqui em settings, vocês vão colocar teste setup, tá? 2 espaços, e eu vou colocar aqui fazer login. Esse fazer login aqui é o nome de uma keyword, tá? Aqui no teste setup a gente passa keyword. Eu ainda não criei essa keyword, eu estou colocando apenas aqui para dizer que a gente chamou, né, o teste setup. A gente também poderia chamar a suite setup, como eu falei para vocês, né? É só escrever aqui suite setup. Esse aqui, ele vai executar
antes de cada teste. E esse aqui de baixo, ele executa antes de toda a suíte de teste. Por exemplo, se tivesse 10 testes aqui nesse arquivo, esse aqui de cima, ele executaria antes de cada teste, né? Ele executaria 10 vezes antes de cada teste aqui, cada cenário. E esse aqui, ele executaria apenas uma vez antes de todos os 10 testes, certo? Então, o conceito, ele é esse aqui. Então, vamos agora implementar o nosso teste setup. A gente copia aqui essa keyword e agora a gente vai transformar esses três aqui em apenas uma keyword, que vai ser essa aqui. A gente vai lá para onde a gente deixa as nossas keywords de login, tá? Vocês já viram isso na aula de estruturação de projeto. Se vocês não viram, recomendo que vocês voltem lá para poder entender tudo isso aqui que a gente colocou, certo? Então eu vou aqui no meu login steps e o que acontece? Eu vou criar aqui a minha nova keyword, fazer login. Vocês já sabem que dentro de keyword eu posso chamar outras keywords. Então, o que vai acontecer aqui é bem simples. Eu nem vou modificar, eu só vou chamar as keywords que eu já criei, que já fazem toda a ação, dentro dessa keyword aqui, fazer login. Tá? Como eu não passo nenhum parâmetro nesse caso aqui, os parâmetros que eu passo já estão em outro arquivo, né, que vocês também já viram como é que funciona isso aqui. Eu só vou pegar as keywords e copiar. Pronto. Agora a minha keyword fazer login já está pronta. Agora, a gente já tem, toda vez que o teste for iniciar, ele já vai ter essas três keywords aqui. Então, elas não são mais necessárias no nosso cenário de teste. Então, implementar o teste setup nesse caso aqui também vai alterar o nosso BDD, tá? Mas a gente corrige isso aqui. Vamos apagar. E vamos corrigir aqui o nosso BDD. Vai ser dado que eu realizo uma busca de voo, de um voo ida e volta, quando informo que está saindo, opa, já tenho saindo aqui, quando informo que está, tá? E o resto do BDD eu não vou modificar ainda, tá? Porque faz parte do contexto já. E esse aqui ainda é um exercício para vocês implementarem. Mas aqui ficaria, dado que eu realizo uma busca de um voo ida e volta, quando informo que está saindo de Los Angeles, ELWA, e indo para, e saindo na data, e voltando na data, o resto já está dentro do contexto. Então a gente só precisou alterar essas questões. A mesma coisa vai acontecer para o TC02, tá? Vocês podem copiar esse teste setup, colocar ele aqui, salvar, opa, apagam essas três aqui, da mesma forma que aqui, né, a gente apagou as três, apaguem as três aqui, e aí a gente vai modificar. Dado que eu realizo uma busca de um voo ida e volta, e quando informo que está saindo de, tá? E o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Tem um detalhe muito importante, que eu não fiz ainda no TC01. A gente modificou o BDD. Então, a gente modificou o nome da keyword. A gente precisa vir aqui, copiar isso e alterar lá dos nossos steps de voo, que é onde a gente está construindo os nossos casos de teste aqui, tá vendo? Referentes aos casos de teste. Então, a gente só verifica se está igual aqui, ó. Dado que eu realizo uma busca de um voo ida e volta, dado que eu realizo uma busca de um voo ida e volta, tá? Mesma coisa. Copia isso aqui, vai lá e a gente vai modificar o nome da keyword porque a gente alterou. Mesma coisa aqui. Verifica se está igual quando informo que está saindo de. Lembrando, pessoal, que essa parte daqui é um texto. Já falei sobre isso na aula passada, só que nesse caso aqui a diferença é que eu criei uma variável chamada cidade de origem, passei um valor para ela aqui, que foi Salvador, e aqui eu passei a variável,
mas também não tem problema. Pode ser da forma que está aqui o TC01, direto aqui no BDD, tá? Então a gente já viu aqui que a keyword está igual. Quando informo que está saindo de, essa é a nossa keyword. Opa, a gente tem que voltar para cá. A gente só vai alterar isso aqui, ó, variável texto a gente mantém. Quando informo que está saindo de. Pronto. Isso aqui ela já está ok. A nossa alteração aqui ela já está ok. Então, quando a gente executar o teste, deixa eu fechar isso aqui. Ele vai rodar primeiro o teste setup e depois ele vai realizar os passos do BDD. Outra coisa importante, tá, pessoal? Outra coisa aqui que é muito importante. Todos os arquivos de teste, eles vão ter que ter isso aqui, ó. Antes vocês criavam um arquivo novo, copiavam só isso aqui e jogavam lá. Agora não. Agora tudo isso aqui, ó, de configuração vai ter que estar presente em todos os casos de teste. Beleza? Então vamos rodar aqui para ver se está funcionando. Vou limpar o meu terminal e vou executar toda a suíte. Tá vendo? Eu vou executar toda a pasta avô para que ele execute o TC01 e o TC02. Então vamos ver o que acontece aqui. Prontinho. Vocês viram aqui que executou normalmente. Os testes eles passaram aqui. E antes de cada teste de fato ser executado, ele rodou aqui o nosso teste setup. E agora, pessoal, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para o final do teste. Deixa eu voltar para o Prezi aqui, porque a gente vai fazer agora para o teardown. O setup são as configurações iniciais e o teardown são as configurações finais, pós-teste, e seguem a mesma lógica. No teste setup, ele roda, né, aquelas configurações antes de cada teste, e na suite setup, ele roda aquelas configurações antes de cada suíte, que vocês já sabem que a suíte é quando a gente tem mais de um caso de teste, naquele mesmo arquivo ou naquela mesma pasta, né? E o teardown segue a mesma lógica. O teste teardown, ele vai rodar aquelas configurações no final da execução de cada teste, e o switch teardown, ele vai executar aquelas configurações no final da execução de todos os testes que estiverem na suíte, certo? Então a lógica que a gente segue é essa aqui. Voltando aqui, o que a gente vai fazer é criar um teste teardown, porque nesse caso aqui vocês já sabem, da mesma forma que o teste setup, a gente optou por transformar a pasta em suíte de teste, né? Não colocou vários testes no mesmo arquivo. Então, não cabe aqui para a gente utilizar uma suíte setup, também não faria sentido. Até porque a gente precisa aqui nesse contexto do PHP Travels que toda vez que eu execute o teste, ele faça login. Então, o que faz sentido para a gente aqui é utilizar o teste setup. Vocês também precisam verificar isso. Qual tipo de setup faz sentido para o teste de vocês? É o suite setup ou é o teste setup, tá? Então é importante avaliar isso também. Para o teste teardown, eu vou colocar fechar navegador. Porque é o que eu preciso, né? Ao final de cada teste, eu vou fechar o navegador. Então, a mesma coisa que a gente fez para fazer login. Essa keyword não está pronta. A gente volta aqui no Login Steps, cria ela, e dentro dela a gente só vai chamar aqui, ó, a nossa keyword que já está pronta. Prontinho, finalizado. Esse aqui foi bem mais rápido porque é bem mais simples, mas já está finalizado. A gente volta aqui, ó, e tira essa linha, porque ela já não é mais necessária. Pega essa mesma alteração e leva aqui pro TC02 e remove essa última linha. Salva, tá?
salvar aqui também. E vamos executar novamente. Opa, terminal aqui. Vamos executar novamente para ver se a nossa alteração ela surtiu efeito. Mas vocês viram que é bem simples. É só criar uma keyword personalizada com todas as configurações que precisam ser feitas no final de cada teste. Como no nosso caso, no fim de cada teste, a gente fecha o navegador, não tem uma outra configuração, a gente não precisa deslogar nem nada. Então, o nosso teste teardown, a configuração que vai rodar no final de cada teste, vai ser somente para fechar o navegador. Por isso que foi bem simples. Então, a gente roda aqui. Vamos acompanhar. Prontinho. Da mesma forma que a execução anterior, tudo fluiu perfeitamente. Então, pessoal, é isso aí, né? O teste setup e o teste teardown. Só fazendo uma revisão bem rápida, o teste setup, ele é a configuração, o setup, na verdade, né, antes de falar do teste setup, o setup ele é a configuração que precisa ser executada antes de um teste ou de um conjunto de casos de teste. Se você precisar rodar aquela configuração antes de um teste específico, né? Específico não, perdão. Antes de cada teste, aí você utiliza o teste setup, como foi o nosso caso. Antes de cada teste aqui, a gente precisa rodar essa configuração de fazer login. E a suite setup é quando você precisa rodar aquela configuração antes da execução de todos os testes. Ou seja, se a gente tivesse 10 testes nesse arquivo aqui, ele só iria executar uma vez. Já no teste setup, ele iria executar 10 vezes. E o teste teardown, na verdade, ele segue a mesma lógica, né? O teste teardown, se eu tivesse 10 casos de teste aqui, ele iria rodar 10 vezes. Lembrando que o teardown ele serve para as configurações que rodam pós-teste, tá? A gente finalizou o teste, roda o teardown. O teste teardown, ele vai ser aquele que executa no final de cada teste. E o suite teardown vai executar no final da execução de todos os testes. Seguindo nesse exemplo, se a gente tivesse aqui 10 testes, iriam executar os 10 testes. E no final de tudo, o teste teardown, o suite teardown, perdão, ele iria ser executado. Então é mais ou menos isso aqui, pessoal. É bem simples de se utilizar e bastante útil. Sei que vai enriquecer bastante aí o projeto de teste de vocês. Continuem fazendo esse exercício, pensem em novos testes para fazer lá no PHP Travels e vão incrementando o projeto de vocês, que vai ser um estudo bem bacana, até para poder conhecer um pouco mais da maneira de lidar com os elementos web, que a gente encontra bastante dificuldade dependendo do tipo do elemento. Então é isso, pessoal. Peço para que vocês continuem assistindo, comentando. Postem lá o progresso de vocês no LinkedIn, também me marquem, porque isso mostra que o vídeo está ajudando vocês de alguma forma. E é isso. Até um próximo vídeo. Abraço.